Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. Amém. Até aqui temos lido a palavra do Senhor. Eu confesso a vocês que já tem um bom tempo que eu ministro a palavra do Senhor. Eu amo de coração a Bíblia, a palavra de Deus. Diante do Todo-Poderoso, eu estou nervoso, irmã Liane, porque é muito sério a palavra de Deus para nós. É muito sério. A palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela está situada num período muito caótico para a nação de Israel. Essa palavra, esse acontecimento aqui, a nação de Israel estava vivendo um período negro. A apostasia havia tomado conta da nação, mas uma apostasia tão grande que a palavra de Deus diz, e era muito rara a palavra de Deus, e as visões não eram frequentes. Irmãos, não tinha pregador em Israel, não tinha profeta em Israel, o povo havia se distanciado de Deus. Só para vocês terem uma ideia como era crítico essa situação, os sacerdotes, que eram os que administravam a casa de Deus, que eram os filhos do sumo sacerdote Eli, a Bíblia diz que eles não tinham o menor respeito para com as coisas de Deus. Não tinham o menor respeito pelo povo, pelos irmãos, pelos sacrifícios. E o sumo sacerdote já era velho, estava ficando cego. Imagina aí, imagina, o pastor responsável espiritualmente por aquele povo estava velho, avançado em idade, já quase não enxergava mais. Seus filhos, que administravam o templo, administravam as coisas consagradas, não tinha respeito para com as coisas de Deus, estavam, em outras palavras, desviados. Se a liderança está assim, como é que estava o povo? Como estava o povo? Aí se levanta esse moço, essa criança, esse menino, e a Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. É aqui.
que me chama a atenção. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o povo de Israel, para eles, o mais importante era a arca. A arca era tudo. Eles amavam, eles idolatravam a arca da aliança, esqueceram Deus. E a Bíblia está dizendo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, na continuidade do texto bíblico, da história aqui, o que vai acontecer? Israel vai a uma guerra. Naquela guerra morrem mais de 30 mil homens. Por quê? Porque eles abandonaram Deus, eles esqueceram Deus. Quando há aquela guerra, aquela mortandade, morre aquela quantidade de homens, morre os sacerdotes, os 2 sacerdotes, Ofni e Finéia. A arca de Deus é levada cativa, é levada para outra nação. Alguém sai da guerra, vai para a cidade onde estava o sumo sacerdote. Quando chega lá, aquele homem idoso, sentado numa cadeira, quando ele ouve aquelas notícias terríveis, que Israel perdeu a guerra, seus filhos morreram, a arca foi levada cativa, a Bíblia diz que ele cai da cadeira, já era velho e pesado, quebra o pescoço e morre. Que tragédia, que tragédia. Antes que a lâmpada de Deus se apague, é uma reclamação que o Espírito de Deus está fazendo para nós hoje. A nossa realidade de hoje não é muito diferente desta realidade bíblica. O que é a lâmpada de Deus hoje? O que é a lâmpada de Deus hoje? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Quem é a lâmpada de Deus hoje? Eu e você. Aí o Espírito diz: antes que a lâmpada se apague, o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é sério, é sério. E o que Deus quer que nós, igreja, luz do mundo, que Deus quer que a gente faça? Que não deixe a luz se apagar. Israel não vigiou e a luz se apagou. Israel negligenciou e a luz se apagou. Tragédia. Gostaria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado, essa que está bem colada em você. Pegue na mãozinha dela ou dele e diga: o nosso Deus reclama hoje que nós não deixemos a luz se apagar. Olhe para mim e preste atenção. A nossa sociedade, a sociedade que estamos vivendo, precisamos olhar para isso. Olha, irmãos, a nossa lâmpada está se apagando. Estão querendo apagar a lâmpada de qualquer jeito. Por exemplo, a sociedade e as escolas
as escolas, escuta isso, as escolas, o ensino secular, estão impregnando e disseminando e pregando e orientando o quê? Primeiro, eu vou citar algumas coisas. Por exemplo, adultério. Adultério? Nem no dicionário a gente acha mais essa palavra. Não existe adultério. Adultério pode. Fornicação, se você pegar o dicionário atualizado, esses últimos aí, depois de correções, você vai observar a diferença. Sabe? Fornicação, o que é fornicação? O povo não sabe, a sociedade não sabe o que é isso. O adultério está virando coisa normal, isso é normal. As drogas, droga pode. Prostituição, pode. O povo bate palma, aplaudem. As gangues de crianças assassinas, tudo pode. Assalto, pode. Aborto, pode. Homem com homem, pode. Mulher com mulher, pode. Distribuir preservativo nas escolas, pode. Ninguém levanta a voz para protestar contra essas coisas. Tudo isso pode, ninguém diz nada. Agora, quer ver o que não pode? Por mais incrível que pareça, ler a Bíblia na escola não pode. Fazer uma oração na escola também não pode. Orar na escola também não pode. Eu digo uma coisa para a igreja de Deus: se nós não tivermos cuidado, a lâmpada de Deus vai se apagar em nossas vidas. E o que eu acho, o que eu fico observando, irmãos, é que parece que o povo de Deus não está prestando atenção a estas coisas. A gente chega na igreja hoje, raramente a gente dobra o joelho para orar. A gente em casa, irmãos, estamos negligenciando a leitura bíblica. Irmãos, a lâmpada de Deus não pode se apagar em nossa vida. Se a lâmpada de Deus se apagar hoje, é sinal de morte, de suicídio na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. A sociedade está pressionando o povo de Deus, pressionando não para o bem, não para a vida, não para a melhora, mas para a desgraça e para a derrota. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar achando normal? Vamos descer na onda? Em nome de Jesus Cristo, não. Temos que protestar contra isso. Lá fora, lá na sociedade, pode fazer o que quiser, mas eu sou a luz do Senhor, eu sou o templo do Senhor, e a minha luz ninguém vai apagar, em nome de Jesus. Se você concorda, diga pelo menos glória a Deus. A sociedade está pressionando a igreja. A
a sociedade, ela vai cada vez mais pressionando o povo de Deus. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cair no abismo? Nós vamos deixar, nós vamos entregar, nós vamos deixar acontecer o que aconteceu com Israel? Quem acha que não pode acontecer como Israel, quem acha que não pode, que não deve acontecer como Israel, se manifeste.